Olá! Depois de um longo tempo de ausência por causa da pandemia, o TV USP Informa está de volta. E nós começamos essa edição direto aqui, da Estação Experimental da Exalc em Itatinga, interior do estado de São Paulo. Nesta edição, você confere. ILUM Escola de Ciência, uma iniciativa do CNEPEM, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, abre inscrições para o primeiro vestibular do curso de bacharelado em Ciência, Tecnologia e Inovação. Pesquisa coordenada pela Exalc busca identificar e potencializar a produção de frutas nativas brasileiras. Em parceria com o CIRAD francês, o Departamento de Ciências Florestais da Exalc investe em um projeto de reflorestamento na Estação Experimental de Itatinga. Um curso para formar cientistas. Esse é o objetivo do recém-lançado Bacharelado em Ciência, Tecnologia e Inovação, uma iniciativa do CNEPEM em Campinas que pretende atrair jovens talentos de todo o país. Pesquisa realizada no início de 2019 entre a população jovem brasileira pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia indicou que a maioria dos jovens brasileiros gosta de ciência e acha que o governo deveria investir mais no setor, inclusive em momentos de aperto econômico. Contudo, uma parcela considerável dos mais de 2.000 respondentes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal admitiram que têm pouco contato com a área. Motivados por informações como essa e compreendendo a importância de o país reverter o atual cenário de falta de investimentos em ciência e tecnologia, como uma forma de fomentar o interesse da juventude pelo tema, um grupo de pesquisadores idealizou uma escola e um curso superior diferentes de tudo que você já viu. Estamos falando da ILUM, Escola de Ciência, e do inédito curso de Bacharelado em Ciência, Tecnologia e Inovação, criados para fomentar o surgimento de jovens cientistas brasileiros de todos os cantos desse país e para todos os cantos dele. Essa escola, que é um bacharelado em Ciência, Tecnologia e Inovação, ela nasceu no CNEPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa, Energia e Materiais, uma discussão interna entre os pesquisadores, olhando para a formação dos alunos que chegavam ao CNEPEM. Aí nós pensamos, olha, os institutos de pesquisa já têm aqueles cursos que são cursos de pós-graduação. Seria interessante que nós fizéssemos uma formação de um cientista, ou seja, nós tivéssemos um bacharelado ligado ao CNEPEM. Aí que começamos a pensar numa ideia de como seria essa formação. Então é aí que cria e aparece a ILUM. Então é um bacharelado em ciência, o nosso objetivo é formar cientistas e aqui absorver alunos curiosos que gostem de ciência. É um laboratório muito bem montado na própria escola e mais, esses alunos terão a imersão no CNEPEM, que é o maior centro de infraestrutura de pesquisa que tem no Brasil. Então seriam os alunos privilegiados que vêm participar dessa nossa iniciativa, dessa escola. Para fomentar esse interesse e garantir a permanência dos selecionados, a escola investe em formas inovadoras de aprendizado e mantém uma política de benefícios também inédita. É um curso bastante diferenciado, né? Porque é um bacharelado em Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Que se propõe a formar cientistas de forma precoce, né? Com bastante imersão na pesquisa científica, né?
com laboratórios avançados, que vão ser utilizados tanto no nível de graduação aqui, como no CNPEM, né? Todos os alunos vão participar de projetos de atividade de pesquisas que serão desenvolvidos no CNPEM, né? No Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, a partir daí já é um curso diferenciado, né? Então, nós teremos o conteúdo programático formado por ciências da vida, ciências da matéria, as linguagens matemáticas e as humanidades, porque é um curso para cientistas da área da natureza, mas também com forte ênfase no lado humanístico, que é essa formação que a gente gostaria que o nosso aluno tivesse, uma formação ética cidadã. E então a metodologia, basicamente, será uma aprendizagem baseada, né, em solução de problemas. Os alunos vão se reunir, né, em grupos de 4, num approach educacional que a gente chama mesas e cadeiras, em que os alunos se sentam e vão resolver problemas pensando como cientistas. E o professor vai mediar, né, essa aprendizagem dos alunos. Além disso, eles terão um forte imersão nos laboratórios. Nós temos laboratórios, tanto os laboratórios didáticos, que a gente chama de laboratório de ciências da vida, biologia, química, como laboratórios de ciências da matéria, física, etc., em que eles usarão instrumentos bastante sofisticados e, além disso, nós teremos também outras técnicas, né, avançadas de espectroscopia, de microscopia, etc., que fazem parte do nosso currículo, que é bastante diversificado em ciências da vida, ciências da matéria, linguagem matemática, muita ênfase em matemática e computação. E, além disso, né, do approach das mesas e cadeiras, nós teremos aprendizagem, metodologias ativas, né, com a sala de aula invertida, o ensino à distância, que são metodologias bastante conhecidas. Além disso, teremos o uso de objetos digitais educacionais, né? Todo aluno vai ter um computador, né? Ele já entra com um computador. Então, todos os softwares já estão dentro do computador de cada um, né? E eles vão usar esse computador em sala de aula e fora dela, porque todo o aparato, a infraestrutura pedagógica está na plataforma Moodle, que foi adaptada exatamente para o nosso curso. Mas se você achou que as novidades pararam por aqui, então espere até ver aonde acontecem parte das atividades práticas previstas para os 3 anos do curso. Aqui, na sede do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, fica, entre outros importantes laboratórios, o Sirius, uma fonte de luz síncrotron de 4ª geração, planejada para ser uma das mais avançadas do mundo. Aqui, abrem-se novas perspectivas de pesquisa em áreas como ciência dos materiais, nanotecnologia, biotecnologia, física, ciências ambientais e muitas outras. O CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, ele tem um conjunto de atividades organizado em 4 laboratórios nacionais, em biociências, biotecnologia, síncrotron, né, onde a gente está aqui dentro do Sirius, e, vamos dizer, e também na área de nanotecnologia, né? E além de ter uma forte componente de engenharia e instrumentação científica. Então ele naturalmente é um centro multidisciplinar. Então, dentro da nossa missão, né, nós temos que atuar em uma série de programas que são estratégicos para o país e para o mundo,
e utilizar todas essas competências, sejam de infraestrutura diferenciada, como o próprio Sirius, parque de microscopia, planta piloto, etc., né? E as competências de recursos humanos em diversas áreas para estudar esses problemas. Então, essa é uma característica importante do centro. O ILUM busca fazer a formação dos futuros cientistas que estejam preparados para abordar esses problemas e questões do futuro também com essa visão integrada, né? É uma das dificuldades de você ter as diferentes áreas trabalhando juntas, eles aprenderem a conversar, cada um vai se especializando e criando a sua linguagem, maneira de pensar, e muitas vezes isso se transforma lá na frente em barreiras para você ter uma interação mais frutífera. E o ILUM vai buscar eliminar essas barreiras já na formação dos seus alunos. Então, o CNPEM passa a ser um centro que, vamos dizer assim, naturalmente, né, beneficia os alunos, né, de estarem presentes aqui, né, por essa, vamos dizer assim, interação fluida e fácil que já existe naturalmente do campus e permitindo que esses alunos, desde o início da sua carreira, frequentem um ambiente com todo esse complexo de infraestrutura bastante diferenciado. Além disso, o ILUM tem uma visão orientada a projetos, né, que também está um pouco na característica do CNPEM de atuação em missões específicas, né, que é você atuar com foco nos resultados. Então isso também vai desde o começo, né, permitir que esses alunos entrem e se conectem nesse mesmo ambiente, né, de pesquisa do CNPEM. Para o CNPEM é interessante porque dentro da sua missão está a formação de recursos humanos, né? E a gente podendo ter esses alunos, né, e aluno tem uma coisa interessante que eles vão fazer perguntas que muitas vezes você, à medida que vai avançando, né, acaba não se fazendo mais. Então eles são bons para tirar, vamos dizer assim, os pesquisadores e as pessoas da sua zona de conforto, né? Então isso também acaba sendo interessante para o CNPEM, porque ele passa a frequentar cada dia mais com esses jovens, né, com vontade de aprender, e isso também acaba sendo positivo para o CNPEM. Para tomar parte na primeira turma desse curso inédito, o jovem interessado de qualquer parte do país terá uma série de incentivos. As inscrições já estão abertas. O processo seletivo, que já está no período das suas inscrições, que vão até o dia 15 de dezembro, ele deve manifestar o interesse no site apropriado, ilum.cnpem.br, ele vai manifestar o interesse, dizer por que ele escolheu se inscrever para essa escola, né? A escola de ensino, ILUM. E aí então ele vai nos mandar a nota dele do Enem, não precisa ser a desse último, pode ser de Enem passado, e nós vamos analisar primeiramente isso, a nota dele e a manifestação de interesse. A partir daí, nós vamos selecionar 200 ou pouco, mais ou menos, candidatos para serem entrevistados, né? Então vai ser uma entrevista online, porque a gente espera e já temos, né, inscritos de todo o Brasil. Então, a partir desse processo, a gente vai selecionar os 50 alunos que terão que ser, no mínimo, 50% de escola pública, né? Essa escola, além de ser gratuita e de oferecer vários benefícios pessoais, nós vamos destinar no mínimo de 50% das vagas para os alunos de escola pública. Nós queremos dar uma formação forte para esses alunos, ou seja, profunda, que ele já saia daqui já capaz de fazer pesquisa e pensar com a própria cabeça. Para isso ele precisa de tempo integral na escola. Então o que nós temos aqui? Ele chega, já recebe o laptop, ele vai ter a moradia, né, tudo de graça, tem alimentação também, né, no almoço, jantar, né, ele recebe um cartão alimentação e no almoço é no próprio CNPEM. E também o transporte, né, então ele para ir daqui no CNPEM, ou mesmo aquele aluno que venha lá do Acre, ele terá condições e apoio nosso para vir até aqui à escola.
estudo inédito dirigido pela Exalc busca identificar frutas nativas brasileiras, seus locais de produção, fomentando o cultivo e a distribuição e processamento em escala industrial. A primeira das 4 estudadas é a uvaia. Confira! Você já ouviu falar da uvaia? Esse pequeno e saboroso fruto é parte de uma pesquisa desenvolvida no âmbito da Exalc com parceria com a FAPESP e que busca divulgar a produção e o consumo de frutas nativas brasileiras. Muitas frutas nativas do Brasil, há centenas de espécies frutíferas nativas do Brasil. Entretanto, uma pequena quantidade, 3 ou 4 espécies, são cultivadas e comercializadas, tem importância comercial. Todo o restante está ainda em situação silvestre e muitas dessas têm potencial para serem cultivadas, gerando renda para os agricultores e novas opções de consumo para o consumidor, novas opções de alimento para a população. Nesse sentido, então, que surgiu esse projeto de pesquisa que envolve algumas espécies, dentre elas uvaia, e esse projeto ele é multidisciplinar e contempla então várias etapas, ele tem vários subprojetos. Um dos subprojetos é a parte de seleção de plantas, identificar e selecionar plantas matrizes a partir das populações existentes dessas plantas. Outra etapa do projeto é a parte de multiplicação sexuada e principalmente multiplicação vegetativa. Então, desenvolver métodos de multiplicação vegetativa, de produção de mudas, de tal modo que nós possamos fixar as características desejáveis encontradas nas melhores plantas, multiplicar as melhores plantas que possuem as características desejadas, as plantas selecionadas. E a terceira etapa desse projeto envolve a parte de conservação da fruta, tanto de conservação in natura quanto de conservação de fruta processada. Nesse contexto também, esse projeto como ele é multidisciplinar, onde envolve parceiros da área de farmácia, bioquímica, da USP, de mais de uma unidade da USP, de outras instituições e também parceiros do exterior. Então a gente tem parceria com parceiros no Texas, em Ohio, ambos nos Estados Unidos, que estão colaborando nesse projeto de pesquisa. Aqui nesse campo a gente pesquisa sobre a seleção de matrizes para a uvaia. Então aqui a gente tem mais ou menos 3.000 pés e no início da nossa pesquisa nós viemos aqui há mais ou menos uns 4 anos atrás e fomos andando todo o campo e avaliando a qualidade das uvaias, avaliando a qualidade de cada uma delas, experimentando a uvaia em cada planta e então selecionando plantas para o nosso projeto. Para o nosso projeto, dessas 3.000 plantas, a gente tem por volta de 80 plantas marcadas aqui, que levam inclusive a plaquinha da Exalc com uma numeração. E em todo ano, desses 4 anos, a gente volta aqui todo ano e coleta esses frutos para fazer essas análises. Essas análises são de formato, de cor, de sabor e de aroma. Renato Lima de Souza é um dos produtores rurais envolvidos no projeto. Meu cultivo principal é café e eu recebo muitas visitas de gente da Europa, de outros lugares, e eu dava o suco de uvaia para o pessoal tomar e todo mundo gostava, né? E aí aconteceu da minha esposa herdar uma área aqui que não é uma área grande e eu não sabia o que ia fazer. Se eu ia plantar eucalipto, se eu ia pôr gado, a área é muito pequena. E aí me deu esse insight de eu falar, não, por que não plantar uma lavoura de uvaia? E aí foi que começou. O plantio aqui foi em 2014 que eu comecei a plantar, né? Aí plantei primeiramente 800 pés
E aí depois que esses pés começaram a produzir com 2 anos, eu peguei semente e plantei mais 2.000 e poucos pés. No total aqui uns 3.000 pés. E nas idas e vindas, né, com o processo aqui da lavoura, eu fui buscando apoio, informações, né, para a gente saber como é que manejava a aquacultura, né. E aí tive o prazer de conhecer o professor Ângelo, né, e desde então ele tem me dado suporte aqui na propriedade, né. E agora, esse ano, eu consegui uma certificação orgânica, né, que a gente já faz mais de 2, 3 anos que não estão colocando nada aqui mais, né, que a uvaia é uma planta que, se você aduba ela, você desequilibra ela. Então, o professor, o Ângelo e o Horst, nós fomos monitorando isso, né, que nós tivemos um problema aqui até com cochonilha, né, e optamos para não fazer mais essa parte química mais. E a gente percebeu que ela tira isso de letra. O solo aqui é um solo até que bom, né, e então ela não necessita desse trato, né. As atividades de pesquisa contemplam também outras 3 frutas nativas brasileiras, o cambuci, a cereja do Rio Grande e a grumichama. Estão envolvidos no projeto pesquisadores de outros 2 departamentos da Exalc, de outras unidades da USP, da APTA, do Instituto Federal Sul de Minas, campus Inconfidentes, e do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, além de pesquisadores da Ohio State University e da Texas A&M University. Também instituições não governamentais, como o Instituto H&H Fauser, o Instituto AUA e o Instituto Ecofuturo, além de diversos produtores rurais, colaboram com a iniciativa. As uvaias, uma vez colhidas, são trazidas para o laboratório com todo cuidado para preservar a qualidade. E aqui no laboratório de pós-colheita são submetidas a diversas análises de qualidade e também são instalados os experimentos. Experimentos de temperatura de armazenamento, composição gasosa, embalagem de atmosfera modificada, assim como também são levadas para os laboratórios dos pesquisadores que fazem parte do projeto de pesquisa. São diversas equipes, então, trabalhando nessa pesquisa de frutas nativas. Aqui na Estação Experimental da Exalc, em Itatinga, um projeto de reflorestamento para uma área de 30 hectares busca estudar alternativas ecológicas para aumentar a resistência das plantas às mudanças climáticas. Confira com a gente. Pesquisas desenvolvidas em parceria entre a Exalc e o CIRAD francês, que é o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, buscam identificar os impactos da diversidade de espécies nos projetos de restauração e recuperação florestal. Para conhecer um pouco mais deste projeto de investigação científica, nós acompanhamos um grupo de pesquisadores brasileiros e franceses em visita à área de testes na Estação Experimental da Exalc, em Itatinga. Existem diversos programas de restauração florestal e plantio de árvores no mundo que visam obter vários objetivos ambientais, como proteção das águas, sequestro de carbono, conservação da biodiversidade. No entanto, pouco se sabe como esses objetivos podem ser obtidos por meio do plantio de árvores, e acredita-se que a diversidade de árvores seja um elemento importante que define a quantidade e qualidade de objetivos que são obtidos a partir da restauração de florestas. Um outro agravante que complica a previsibilidade de quais objetivos são obtidos a partir da restauração são as mudanças climáticas, porque as espécies vão se comportar de maneira diferente dependendo da limitação de água, da limitação de nutrientes, das elevações da temperatura. Então, nesse sentido, nós estabelecemos esta pesquisa pioneira, na qual nós avaliamos como que a floresta se comporta, como o funcionamento da floresta se comporta
quando ela é estabelecida com diferentes números de espécies. Esse é um experimento estabelecido de forma colaborativa entre a Exalc USP e o CIRAD da França, que tem testado diferentes espécies que representam uma floresta bastante diversa, com diferentes características funcionais, escolhidas principalmente em função da densidade da madeira, e nós também simulamos restrições de água e de nutrientes para o crescimento dessas espécies. A expectativa é que esse experimento ele nos ensine como recuperar florestas de maneira mais efetiva e recuperando de forma mais intensa e rápida as funções ecológicas que se espera de uma floresta, de maneira a beneficiar as pessoas e também a natureza e a biodiversidade. Nesse projeto Matadiv, nós vamos estudar o ciclo do carbono, dos nutrientes e da água no experimento. Vamos ter toda uma parte do trabalho que vai ser no solo para estudar o crescimento das raízes e todas as interações que temos com os organismos e os micro-organismos no chão. Vai ser muito importante para entender melhor o impacto de todos os tratamentos, de diversidade, de fertilização, de redução da chuva, sobre os serviços ecossistêmicos que os solos e que as plantações podem ter. Vamos estudar também toda a parte da diversidade dos organismos e dos micro-organismos para fazer uma conexão entre essa diversidade e as funções. A ideia desse experimento foi de isolar o efeito da diversidade arbórea sobre o funcionamento da floresta, né? Sobre como a floresta pode dar serviços ecossistêmicos para a gente. O único jeito de fazer isso de maneira controlada é estudar monocultura e depois misturar as espécies e monitorar o que acontece quando você mistura as espécies em comparação do que acontece nas monoculturas. Por isso, a gente implementou um experimento com 144 parcelas em 4 blocos, com diversidades que vão de uma espécie até 6, né? Para monitorar o efeito dessa diversidade sobre o funcionamento. E como sabemos que as mudanças climáticas vão também modificar muito o funcionamento da floresta, a gente está meio simulando um estresse hídrico de maneira artificial, colocando uma exclusão de chuva sobre uma parte das parcelas. Assim, vai ter menos água chegando no chão e vamos criar de maneira artificial um estresse hídrico. E a ideia é estudar a interação que vai ter entre o efeito dessa diversidade e esse estresse hídrico. Além disso, tem também um tratamento de fertilização, porque sabemos que a fertilização do solo modifica muito a resposta das espécies à diversidade ou ao manejo. Então, a finalidade desse projeto é informar a gente sobre os mecanismos biológicos que estão ligando a diversidade como um funcionamento, bem como trazer informações práticas para projetos de restauração na área. A Estação Experimental de Itatinga é uma das áreas experimentais que foram incorporadas à Exalc USP com a criação do curso de Engenharia Florestal da Exalc. Então, há 30 anos, o Departamento de Ciências Florestais da Exalc USP coordena essa estação e, como fazer jus a uma área da Universidade de São Paulo, a sua prioridade é ensino, pesquisa e extensão. Na parte de ensino, a prioridade é atender os alunos de estágio e as disciplinas dos professores do departamento e da Exalc como um todo. Na parte de extensão é a trabalhar a comunidade local, mas também a comunidade em geral, quando a gente recebe alunos de outras universidades. E na parte de pesquisa, a linha de pesquisa principal da estação se coincide com as pesquisas desenvolvidas no Departamento de Ciências Florestais. Para a Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga é um grande privilégio poder sediar, alocar, dar o apoio, que é a nossa função, a um experimento dessa magnitude, como eles já explicaram.
Bom, nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa. E em nome de toda a equipe da TV USP Piracicaba, eu desejo a você e a sua família um abençoado e significativo Natal e um 2022 repleto de paz e grandes realizações. Nós nos encontramos em janeiro. Um abraço e até lá!